Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Olá a todos, aqui é Mauro Silveira, professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, trazendo para vocês mais um Som das Ideias, produzido pela editora PUC com apoio do ECOA. Neste episódio, nós apresentamos uma síntese da aula live conduzida por duas professoras do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, Irene Rizzini e Nilza Rogéria. Doutora em Sociologia pelo IUPERJ, Irene também é diretora do Centro Internacional de Estudos e Pesquisas sobre a Infância, o CESP PUC-Rio. Ela é autora do livro Crianças e Adolescentes em Conexão com a Rua, publicado em 2019 pela editora PUC-Rio. Nilza é doutora em Serviço Social pela Universidade, com pós-doutorado em Saúde Coletiva pela UNB. Durante a aula, as professoras procuraram destacar pontos importantes das pesquisas das colegas. A professora Nilza Rogéria chamou a atenção da pesquisa de Irene Rizzini sobre crianças e adolescentes de rua, que abrangeu 3 décadas e que foi tema do livro. Ao responder, Irene contextualizou os primeiros 10 anos. Eu já estava bastante ativa, já era professora nos anos 80, comecei bem cedinho e fiz o primeiro estudo sobre a população em situação de rua infantil e adolescente nas ruas, no Rio de Janeiro. É uma história que eu não contei para muita gente. Foi muito interessante, porque eu já vinha de uma trajetória de trabalho com grandes instituições que ainda eram chamados de orfanatos no Brasil. E quando acontece de haver uma visibilidade maior para essa população nas ruas, ela vem com já aquela forma de criminalizar claramente essa população. Então, nós sabíamos que vários meninos e meninas estavam sendo retirados à força das ruas, estavam sendo levados para as delegacias de polícia e desapareciam muitas vezes. E nós começamos a nos preocupar muito com isso, porque todas as notícias de jornais reforçavam os trombadinhas, os pivetes, arranca cordão. Nós sabíamos que essas coisas aconteciam, mas também nós sabíamos que essa criançada estava sobrevivendo nas ruas. E já foi minha primeira pesquisa com apoio do CNPq, publicada em 86, que chamou A Geração da Rua. Naquela época nem se utilizava essa terminologia de menino de rua. O próprio movimento nasce, em 86, o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua. Havia uma geração já claramente nas ruas, mas a terminologia ainda não tinha sido adotada. E aí eu discuto, nessa primeira década, de 80 a 90, essa apropriação e a visibilidade do fenômeno, que aí era muito ainda visto como um grupo só, como se fosse homogêneo, e nós fomos trabalhando no sentido de pesquisar o perfil dessa população. Trabalhamos muito com os educadores de rua na época, veteranos. Hoje mesmo comemoramos 37 anos do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, e eu estava falando lá no seminário deles hoje, recordando essa história de como surge o movimento. Irene revela que a segunda década de pesquisa já contava com a vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente no país. Na década seguinte, de 90 a 2000, nós trabalhamos com essa ideia já de sujeitos de direitos, porque o Estatuto havia sido aprovado. Nós sabemos que as crianças e adolescentes, jovens nas ruas, tiveram um papel importante na aprovação do Estatuto, porque eles foram levados a Brasília, foram 750 crianças e adolescentes abraçando o Congresso Nacional, entraram na Câmara dos Deputados e votaram pela aprovação do Estatuto. Então, foi um movimento assim, que emocionou Paulo Freire, inclusive, que participou dessa discussão na época, conosco. E aí eu faço essa pergunta, mas são esses meninos e meninas sujeitos de direitos, de verdade? Porque nós vivemos justamente nessa década a chacina da Candelária, o extermínio de meninos e meninas claramente no Brasil,
a criminalização e o preconceito fortemente instituído. Então, foi uma década de muita visibilidade positiva no sentido de políticas públicas em construção, militância assim, bem ativa, efervescente, e, ao mesmo tempo, o início de uma perseguição realmente a essa população nas ruas que se agrupavam, eram grupos, às vezes, de 50, 80 crianças na Praça da Sé. E aí a pergunta que eu faço era justamente sobre a questão da humanização, né? Nessa pergunta, seriam eles sujeitos de direito? Já no último período pesquisado, Irene Rizzini abordou questões ligadas à violação dos direitos e do papel das políticas públicas. E as últimas décadas eu vou trabalhando com a ideia de violações de direitos muito claramente, deixar bem claro do que nós estamos falando. Com a vivência nas ruas, é uma exposição à violência, não ter o que comer, ser perseguido pela polícia, morto muitas vezes, abusado, discriminados pela sociedade como um todo, e, de certa maneira, trazer essa questão da importância dessas pessoas e do alto grau de exposição à violência e violação de seus direitos. E, por fim, as políticas públicas, que nós temos trabalhado com muita força, aí com o Conselho Nacional de Assistência, com o CONANDA, com os grupos, os movimentos sociais em todo o Brasil. Depois de sua participação inicial, Irene Rizzini introduz o trabalho de Nilza Rogéria, que se reflete no livro Mulher de Favela, o Poder Feminino em Territórios Populares. Nilza detalha o conceito de mulher de favela. Eu começo dizendo que mulher de favela não é mulher da favela. Né? A mulher de favela é um construto teórico, é um conceito que eu venho desenvolvendo e amadurecendo para nomear essas mulheres que têm nos espaços populares um ativismo social e político, que têm uma escolha radical pelo território da favela e que fazem, né, um trabalho de articulação de rede e de presença, né, de forma resolutiva. Questões são negadas, valorizadas, né, pelo poder público, pouco reconhecidas, com a pouca presença do Estado. Né? A nossa presença do Estado se faz, não é que o Estado não se faça presente, ele se faz presente. O problema é como ele se faz presente. O que a gente observa, né, e é noticiado publicamente pela grande imprensa é que o Estado se faz presente de uma forma bastante significativa com a política de segurança pública. Né, e não presente com outras políticas que são importantes e necessárias nesse contexto. E aí, eu gostaria de recuperar um pouquinho como é que esse conceito, né, de mulher de favela, ele surge. Tal como Irene colocou, né, a nossa trajetória começa lá nos anos 80, né, e a minha também. O meu trabalho nas favelas e nas regiões de periferia começa nos anos 80, mais especificamente, né, no final da década de 80 e se estende anos 90 e até então. E esse período da década de 80, da década de 90, foi um período muito forte, muito positivo em termos de reorganização dos movimentos sociais. Né? Da mesma maneira que a gente tem os movimentos, né, de saúde, de criança e adolescente ganhando expressão, a gente também tem os movimentos nas favelas brigando por melhores condições de vida. E as mulheres, elas organizavam os grupos de mulheres para brigar por creche, né? A principal bandeira das mulheres nas favelas na década de 80, início dos anos 90, eram as chamadas creches comunitárias. Naquela ocasião, as creches, elas vinham com uma bandeira de direitos da mãe, né? Era a mãe trabalhadora que precisava de creche para deixar seus filhos e ela poder trabalhar. Isso muda, né? Atualmente a gente sabe que a creche é um direito da criança e isso é importante a gente pensar que, inclusive, nessa época, lá dos anos 80, 90, essas creches comunitárias ficavam sobre a responsabilidade da chamada Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e hoje as creches estão sob a guarda, né, e ancoradas, digamos assim, dentro da Secretaria de Educação. Então, muda o paradigma, o que é muito importante, porque realmente é um espaço de desenvolvimento infantil e de proteção à criança.
E nessa década de 80, 90, a gente trabalhava muito no sentido de ajudar e contribuir com a organização comunitária, né? Notadamente, os homens ficavam muito próximos às associações de moradores, né? E as mulheres muito próximas aos movimentos de mulheres, né? E aí a gente tem hoje uma outra caracterização desses espaços, né, de sociabilidade, de luta política dentro das favelas e das regiões de periferia. Nilza lembra que o período inicial de sua pesquisa já abrangia a ampliação do movimento feminista. Nessa ocasião, não se levava em conta demandas que vinham desses grupos, dessas mulheres, né? Tem aí, é só uma pincelada, né? Um movimento que é muito expressivo. A gente tem mulheres fazendo essa militância nesse período, mas elas não estavam organizadas por esta pauta, elas se organizavam por outras pautas. Mas começa aí o movimento feminista negro no Brasil, também de uma forma mais enfática, né? E aí tem, para quem tiver curiosidade depois, tem um pouquinho o que foi o Congresso de Bertioga, né? Um congresso das Américas e do Caribe, da América Latina e Caribe, onde as mulheres das favelas, elas se reúnem num ônibus, elas vão, as mulheres negras e mulheres das favelas, elas vão para esse em Bertioga, em São Paulo, e aí sim tem um marco desse movimento como movimento político, né, de mulheres negras, e que muitas dessas mulheres também eram das favelas e das regiões da periferia. Bom, elas vêm com essa movimentação, começa esse atravessamento, né, dentro do movimento feminista, o movimento de mulheres negras, que hoje, para nós, é uma escola, né, a gente poder conhecer e acompanhar essas trajetórias, mas essas mulheres das favelas nem sempre estavam necessariamente engajadas nesse movimento, mas elas se movimentam de outro jeito. Nilza Rogéria revelou que prosseguiu na mesma linha de pesquisa no período iniciado na década de 1990. Passamos os anos 90, eu continuo, né, com o meu trabalho nessas regiões e sempre muito cercada desse grupo, e isso vem me acompanhando, por ocasião até depois do meu mestrado e depois do meu doutorado, de querer perceber como esse movimento ele vinha ganhando um protagonismo, né? Hoje eu arrisco afirmar, né, que é um processo de feminização do poder, sim, dos espaços populares. As mulheres, nas minhas observações e nos meus estudos, elas têm uma diferença muito importante nesse movimento territorial, porque elas têm uma relação de pertença, né? Elas têm um compromisso com esse com a luta desse cotidiano, que não é uma luta pessoal, ela é uma luta coletiva, né? Enquanto que muito do que a gente percebeu e acompanhou dos movimentos das associações de moradores sofreram outros tipos de atravessamentos, inclusive políticos partidários, e que modificam um pouco, né, qual é esse tipo de engajamento e qual é esse real envolvimento dessas pessoas com as demandas dos espaços populares, que têm realmente uma pouca presença do Estado, né, nessa perspectiva que eu coloquei das políticas sociais que seriam absolutamente necessárias para que a gente pudesse ter uma melhor qualidade de vida e menor, né, redução dessas iniquidades, e também a gente acaba tendo uma presença maior e cada vez mais ostensiva da política de segurança pública, né, por questões todas que nós conhecemos. Nilza disse ainda que suas pesquisas levaram a 3 perguntas: o que é ser mulher, o que é poder e o que é ser uma mulher com poder na favela. Perguntas que, segundo ela, resultaram num grande aprendizado. Desses aprendizados, elas são majoritariamente mulheres negras, né? E majoritariamente mulheres, quando não negras, mulheres não brancas, né? Na questão do que as envolve, na questão do seu compromisso, na questão do seu espaço de moradia, ser um marcador, né, da desigualdade que a cidade lhe oferece. O que é ser mulher para essas mulheres? É ser mulher de fibra, sim. É ser mulher que sofre, né, com as perdas, com as violências, com as violações, mas essa dor, esse sofrimento, essas ausências em potência.
Então, transformar isso em potência é, de fato, ter um compromisso com o lugar de onde ela vive, o lugar de onde ela fala, de um lugar de onde ela atua. O que é ter poder? E aí é um poder que não é um poder patriarcal, né? Não é um poder vertical, mas é um poder compartilhado de uma construção conjunta, de fato, de fazer a diferença nesses espaços. Então, ele é um poder não estatal, mas é um poder legitimado pela comunidade. As favelas reconhecem essas mulheres, que são popularmente nomeadas lideranças comunitárias. Eu, particularmente, as nomeio mulher de favela, porque eu acho que tem um compromisso com essa favela de uma forma diferenciada, e eu acho que a liderança comunitária, embora seja um nome usualmente comum, né, ele também vem permear de outros valores. Líder. E eu acho que essas mulheres, elas exercem uma liderança de uma outra forma, de uma forma muito mais horizontal, através e articulação com as redes intra e extraterritório, né? Elas são engajadíssimas nos movimentos, elas são engajadíssimas nos conselhos, elas conhecem os caminhos, né? Elas são mediadoras, elas são negociadoras, o poder público. Então, eu acho que ela tem mais do que só acionista nesse espaço, né? Ela tem um outro compromisso com o território, um outro compromisso com a sua causa, né? E com as suas pertenças. E aí, quando a gente pergunta o que é ser uma mulher com poder na favela, as respostas são as mais diversas, né? E essa mulher, ela se reconhece, né? E é muito importante que sim, mas ela tem um reconhecimento do outro sobre ela que a nutre, né, no seu papel de ser uma ativista, de uma prática social e política, de um ativismo social que é mais do que atender as pessoas, né? Atender na sua organização de base comunitária, desenvolver um trabalho com aquele grupo. Elas têm realmente, elas rompem esses muros e elas saem do espaço da favela, elas alcançam a cidade, elas alcançam o Brasil e elas alcançam o mundo. Existem inúmeras dessas mulheres que têm articulações com outros continentes, com outros países, né, por demandas bastante diferentes, mas elas não abandonam o território. Na sequência da aula live, Nilza Rogéria convocou Irene Rizzini a discorrer sobre uma questão presente em sua pesquisa: as crianças e adolescentes em acolhimento institucional. Ao responder, Irene informou que a pesquisa sobre o tema foi realizada em 17 cidades brasileiras com mais de 1 milhão de habitantes. Segundo ela, foi possível, assim, traçar um perfil dessa população. Desses 554 participantes de 7 a 18 anos de idade, nós falamos de algumas permanências importantes. Uma delas é que 86% deles são negros. Isso já fala também, né, já tem uma relação direta com o que a professora Nilza Rogéria falou, né, de onde essas crianças vêm. Há um mito muito grande que são abandonados e que são negligenciados, que a gente sabe também que as mães acabam sendo as responsabilizadas ou culpabilizadas, né, por negligência, muitas vezes porque ela está trabalhando, ela não está em casa, e a criança ou adolescente sai, a rua passa a ser atraente, a casa muitas vezes está vazia, né? E o que nós vamos encontrar é que, historicamente, é exatamente o grupo de meninos, também em sua maioria, adolescentes e negros, que aqui no Brasil, mas em vários países, é o alvo maior dos homicídios no Brasil, né? A população jovem e negra, né? e masculina. E esses são os meninos que acabam também circulando pelas ruas e que nós chamamos entre a sua casa, as ruas e as instituições que deveriam protegê-los e não necessariamente conseguem fazê-lo. Também nós vimos um outro dado que é uma permanência, assim, significa que há mais de 3 décadas estudamos essas populações e vemos que se repete o fato de que estão fora da escola. E a escola, no nosso país, né,
o Ministério de Educação totalmente abandonou essa população. Não há escolas que atendam essa população e, novamente, eles são facilmente criminalizados ao invés de se admitir que não há um programa educacional, um currículo educacional com práticas que sejam atraentes para essa população. Nós encontramos uma série de dados referentes à questão do contexto familiar que fazem a gente pensar bastante. Lembrem-se que nós temos 2 amostras, né? São 283 crianças e adolescentes nas ruas e 271 nas instituições de acolhimento institucional. E nós vimos que há um percentual muito elevado dos que estão nas ruas que voltam para casa todos os dias, também aos que dormem nas ruas, mas a conexão com a casa, com a família, ela existe. E a maioria deles afirma que a relação é boa. A gente pode questionar isso, mas eles estão falando, nós temos uma casa, temos uma referência familiar, estamos na rua sobrevivendo e voltando para casa. E ao passo que aqueles que estão em instituição de acolhimento têm muito pouco contato com as famílias, muito pouco, né? Então, poderiam talvez estar mais protegidos porque não estão nas ruas, dependendo também da instituição que eles estão, mas eles, com o tempo, acabam tendo um afastamento maior da família. Irene destacou que a pesquisa abordou outros aspectos em relação às crianças e adolescentes, tanto na rua quanto em abrigos de instituições. Há questões de saúde mental nessa população e não sendo tratada, problemas graves de depressão, né? Misturado muitas vezes com alcoolismo e por gerações, né, não tendo um tipo de atendimento de suporte, sobretudo no apoio ao cuidado dos filhos. Então, acabam ficando muito sozinhas, né? Isso não é para dizer que não existam conflitos familiares. Todas as famílias podem ter conflitos, mas é o fato de que essa família, ao ter conflitos, ela é criminalizada, né? E com frequência a criança é retirada do contexto familiar. Isso é algo, né, histórico, né? Nós vimos também que um assunto que interessa mais, assim, no caso da assistência, né, das políticas sociais, nós vimos que 41%, menos da metade dessa população que eu falei, estão em situação de pobreza, e a pobreza continua sendo um fator de afastamento e criminalização. Menos da metade recebia algum tipo de benefício social, não recebia o Bolsa Família. Então, assim, eram famílias que acabam ficando muito isoladas e sem mesmo, né, um recurso de transferência de renda, que é um direito da família que está em situação de pobreza. Então, assim, em termos importantes, assim, que para finalizar eu destacaria das permanências, que eu vou falar aqui agora, é o fato, eu vou destacar aqui 2 questões que agora já não são não só permanências, mas algo que veio ser bastante contestado, que é a questão da institucionalização, né? Quando a gente rompe com essa ideia de que tem que tirar da família e colocar no orfanato, né? E que isso é bastante contestado por conta da aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente, essa cultura da ela não acaba de todo, mas essas portas de grandes orfanatos se fecham, até porque essas crianças jamais foram órfãs. Eram crianças com pais, com famílias extensas, né? Mas que não eram acionadas. Então, há uma persistência, né? Uma renitência dessa cultura institucional, tanto que hoje nós vemos o apelo constante pela redução da maioridade penal, que nada mais é do que vamos colocar nas instituições, não mais aos 18, mas aos 16, aos 14. Né? Nós vamos tendo aí a defesa de aumentar o número de instituições que privam a liberdade e também de aumentar o número de anos que essa população fica encarcerada. Depois de sua resposta, Irene Risini pediu a Nilza Rogéria uma análise das pesquisas que realizou entre mulheres de favela e a relação delas com o feminismo.
A construção do feminismo, né, do feminismo popular, porque uma das perguntas é se essas mulheres que fazem esse movimento, esse ativismo, se elas se percebem como mulheres feministas, se elas se declaram mulheres feministas. E aí, essa foi o que a gente tem em torno de 62% que se declaram feministas, mas outras 48% que não se declaram feministas. E aí, a pergunta é, o que seria essas mulheres? E aí tem a pergunta, né? Se sim ou se não, o que seria? E algumas trazem, né, nessas reflexões, primeiro dizer que eu não defendo mulheres, eu defendo pessoas. Outra, o feminismo é pouco para mim. Outra, eu não trabalho só para defender as mulheres, eu quero um mundo mais igual. E são pautas feministas, né? E aí eu comecei a estudar o que a gente tinha de produção sobre o chamado feminismo popular. E a gente tem, esse não é um termo meu, tá? Esse não é um conceito que eu estou criando, não é? Eu estou buscando, né, um novo significado, criar uma outra, dar a ele uma outra variância, digamos assim, né? Que ele possa ampliar um pouco mais, alargar um pouco mais o que ele se propõe. Esse conceito ele existe muito em função dos movimentos sociais, né? De alguns movimentos em que se diz que aquilo é um feminismo popular, tipo o movimento das mães da Praça de Maio, os movimentos das mães de Jacari, movimentos que são protagonizados por mulheres, né, mas focados de forma mais tematizadas, eles são mais temáticos e não necessariamente tão plurais quanto essas mulheres das favelas. E aí, nessas questões, eu passei, então, a perguntar se primeiro, sempre que possível, dialogar um pouco mais sobre o que seria esse feminismo ou esse não feminismo e perguntar, mas se o que você faz, se chamasse de um feminismo popular, você acha que isso aproxima do que você pensa? A resposta sempre tem aquela imagem do feminismo, que é aquela imagem construída historicamente de um movimento, de um feminismo liberal, de um feminismo mais radical, de um feminismo pós-estruturalista, né, das mulheres que fazem a marcha das vadias. Então, a imagem que se tem de um movimento feminista está muito moldada em função desse modelo, dessa referência, né, de movimento feminista, enquanto que elas fazem um movimento de base, elas fazem um outro tipo de articulação, elas acolhem as mulheres vítimas de violência, elas sabem os caminhos, elas protegem, elas desenvolvem. Essas mulheres, mais de 70% delas estão envolvidas em organizações de base comunitárias, chamadas, né, organizações comunitárias ou as OBSs. Então, elas têm um protagonismo, sim, e que elas, por vezes, não se identificam com essa nomenclatura, porque, para elas, elas estão com isso atravessado por valores morais, né, valores políticos com os quais elas não se identificam. Nilza contou que a pesquisa trouxe algumas surpresas. Duas questões eu gostaria de destacar como surpresa disso. A primeira é que 33% dessas mulheres se declaram evangélicas. Até aí, ok. Em segundo lugar, sim, foi uma surpresa, elas se declaram sem religião. E isso, nos espaços populares, é um dado para a gente prestar atenção, né? Quem são essas mulheres que não estão, que historicamente a gente tem uma influência da Igreja Católica, dos movimentos das comunidades eclesiais de base, das pastorais. E no segundo momento, no segundo lugar agora, numa distância bastante pequena, a gente tem esses expoentes que é as que não possuem religião. Isso é um dado que para mim é muito relevante. E um segundo dado é que mais de 60% dessas mulheres acessaram a universidade. A gente tem acho que 65% ou 67% dessas mulheres com acesso à universidade, e aí a gente tem cursando, já concluídas e já com pós-graduação. Então, isso também é um dado, porque ao mesmo tempo que ela acessa a universidade, aí a gente tem várias questões para você correlacionar com a questão das políticas de cota, né, da questão de criar acesso
das pessoas ao ensino superior, mas é também um dado muito importante entender que ela acessa a universidade, mas ela não deixa a favela. E aí mostra essa noção do pertencimento. Ela volta, ela mantém o seu trabalho no território, né? E isso também tem muito a nos ensinar, né, para a gente poder entender e perceber como é que isso dialoga, né, nos espaços populares, né? E, por fim, uma questão também que me chama a atenção é que a metade, um pouco mais da metade, já sofreu ameaça pelo trabalho que desenvolve, e ela não desistiu. Segundo Nilza Rogéria, a pesquisa deixa evidente o grande problema da desigualdade. Pensando assim, nessas conexões, né, das crianças que vão para as ruas, das crianças que estão nos espaços, nos abrigos, né, como é que a criminalização da pobreza é forte nesse aspecto? Como é que a gente responsabiliza, né, por uma questão de um país desigual, com oportunidades cada vez mais fragmentadas e pouco incentivada, né, principalmente as mulheres. Se a gente olha a base da questão de empregabilidade, as mulheres que são moradoras de favela, que são negras, elas estão na base da pirâmide de acesso ao mercado de trabalho formal. E a elas ainda é a conta mais cara, né, de ter que resolver e sustentar e alimentar, né, os seus filhos. E quando eles, por vezes, cometem os seus delitos, eles estão nos espaços de acolhimento ou nos espaços, né, de reclusão, né, digamos assim, são elas que estão nas filas esperando para visitá-los toda semana. Então, essa relação do cuidado, né, do pertencimento, do cuidado, do afeto, eu acho que são questões muito importantes para a gente poder refletir no conjunto desses estudos, né? Como conclusão da aula live, Nilza Rogéria pediu que Irene Risini identificasse as interseções nas pesquisas realizadas pelas duas professoras. O trabalho da criança, do adolescente, do jovem, sempre conectado aos seus contextos familiares, aos territórios de onde eles vêm, né? E eu vou estudando esses territórios de onde eles vêm, para onde eles vão e como as políticas públicas chegam ou não a essas populações. E aí eu acho que uma dos pontos assim, de interseção é justamente os laços, né, desses movimentos em que tantas mulheres elas estão presentes. Aí eu adicionaria talvez um outro elemento. Sim, é verdade, nós temos alguns projetos de extensão, né, universitária, que é o que a gente chama, quando é para além dos muros da universidade, mas envolve diferentes outros territórios, há muito em contextos de muita pobreza, onde as crianças estão crescendo justamente para estudar os processos que as vulnerabilizam e, em troca, trabalhar com as lideranças dessas localidades, no sentido de trazer troca de conhecimento, experiências e saberes, que são saberes múltiplos, aqueles que vivem o cotidiano, que enfrentam desafios, mas também têm inúmeros recursos nas suas comunidades que muito frequentemente não são vistos e nem valorizados, né? E, nesse sentido, tem uma frente também muito interessante, que há muitos anos eu venho trabalhando, que é dentro da ideia da participação social, da participação política da população infantil, adolescente e juvenil. Nós temos uma frente grande e na página web do Fiesp nós temos algumas bases de dados bibliográficas que fazem justamente uma análise, geralmente em 2 décadas, da produção científica sobre aquele determinado tema. Então, por exemplo, nós temos uma base sobre a população infantil e adolescente em situação de rua. São centenas de textos e análises que as pessoas, os nossos alunos, pesquisadores, gestores de políticas públicas podem acessar, com vários indicadores. Nós temos uma base agora em construção para essa questão do acolhimento institucional e uma especificamente, aí está relacionado até ao projeto de apoio da CAPES-30, que é sobre a participação infantil e juvenil, e nós estamos trabalhando bem de pertinho com o primeiro Conselho Municipal de Direitos da Criança, que é o de Volta Redonda,
que desde 2012 oficialmente elege adolescentes como conselheiros. Então, eles já estão no espaço político de defesa de direitos, dentro do Fórum de Juventude liderado por eles, e principalmente, né, em momentos de tantos desafios no campo político que nós vivemos, né, um governo que se coloca francamente contrário aos direitos humanos, contrário às políticas de participação, contrário à democracia, né, é bastante importante, tanto do ponto de vista da população jovem, como das populações historicamente oprimidas, como as mulheres negras, as mulheres de favela, poder se empoderar mesmo, né, e que a universidade possa fazer bem esse papel. Você acompanhou uma síntese da aula live ministrada pelas professoras do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, Nilza Rogéria e Irene Rizzini. Irene é autora do livro Crianças e Adolescentes em Conexão com a Rua, que faz parte do catálogo da editora PUC-Rio. E sempre com o apoio do ECOA, a editora espera você no próximo episódio do Som das Ideias. Até lá! Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.